Olá, nessa aula vamos aplicar um recurso bem interessante do SolidWorks, a peça, que é o recurso de criação de uma casca ou parede fina. Vamos ainda colocar um corte e inserir raios. Sejam bem-vindos e boa aula! Para inserir um espessamento ou uma parede em uma peça, utilizando a ferramenta de casca, é muito simples. Vá na aba Recursos do SolidWorks e selecione essa ferramenta aqui, casca. Notem que temos aqui o Property Manager ou a caixa de propriedades, onde podemos preencher com a espessura da parede, que nesse caso será de 2 milímetros, e selecionar qual será a face aberta. Se eu deixar aqui essa opção sem nenhum tipo de seleção, ela vai fazer uma casca internamente sem deixar nenhuma parede aberta. Nesse caso eu vou selecionar essa face, porque eu quero que essa face seja totalmente removida e a parede seja feita somente no restante da peça. Eu tenho a opção aqui de preencher essa checkbox e colocar a casca para fora. Eu posso vir aqui, colocar essa casca para fora ou deixá-la para dentro mesmo. Nesse caso eu vou deixá-la para dentro. E essa checkbox mostra ou não a visualização, a pré-visualização da filter ou do recurso que será criado. Eu tenho ainda uma opção aqui nessa ferramenta que eu não vou utilizar agora, mas que é bastante interessante, que é a condição de criação de uma casca especial para determinadas paredes. Então eu posso preencher aqui esse campo, fazendo uma seleção aqui, por exemplo, e colocando um valor diferenciado para um setor da minha peça. Nesse caso eu não vou fazer esse preenchimento, eu não quero. Então é só selecionar aqui a face e pronto. É só clicar em OK e vejo o resultado. Uma parede de 2 milímetros em todo o contorno da minha peça. Bom, feito a casca, eu posso fazer um recorte aqui na minha peça, que servirá de alívio de massa e também servirá para me adicionar a alça dessa bandeja. Eu vou selecionar aqui a ferramenta já conhecida, corte extrudado, vou escolher essa face como referência, vou colocar de frente para a tela e vou fazer a criação do esboço. Para criar o esboço, veja bem, eu vou pegar aqui a ferramenta de linha de centro, vou pegar esse ponto até esse, criei aqui uma linha de referência. Vou selecionar a ferramenta de retângulo por ponto central, vou escolher exatamente o centro dessa linha criada e vou fazer um retângulo. Esse retângulo eu vou preencher com as seguintes dimensões, olha só, 65 milímetros e aqui para a largura eu vou colocar com 30 milímetros. Observem que se eu fizer o corte dessa forma, ele vai sobrepor aqui a cavidade. Para evitar isso aí, eu vou fazer um design, vou fazer uma curva aqui nesse retângulo. Vou utilizar para isso uma ferramenta chamada arco por 3 pontos. Vou clicar nesse ponto e nesse, e vou colocar mais ou menos nessa posição. Vou clicar nesse ponto e nesse, vou colocar mais ou menos nessa posição. Vou dizer, vou selecionar ambos os arcos e vou dizer que eles são iguais, tornar igual. E vou colocar uma dimensão para o raio desse arco de 75 milímetros. Se eu executar o corte agora, ele vai dar uma mensagem de erro, porque eu tenho essas duas linhas aqui que são cheias, Então ele vai querer executar o corte utilizando essas linhas. Eu vou transformar essa linha e essa em linhas de construção, clicando nas duas, com Ctrl acionado, clicando aqui para a construção. Pronto, o nosso esboço foi criado. E agora eu posso finalizar o esboço e continuar com a execução do corte. Eu vou colocar aqui a opção final como passante e vou colocar a direção para baixo para fazer a remoção desse material. E vou clicar em OK. Veja o resultado. Para finalizar essa peça, eu vou acrescentar raios aos cantos desse recorte. Vou selecionar então a ferramenta de filete ou raio. Vou preencher aqui o parâmetro como 3 milímetros para o raio e vou selecionar as arestas. Vai ser essa aresta, olha só, essa aresta aqui e mais essas duas. Pronto, vou dar uma olhada na pré-visualização, é isso que eu quero, vou clicar em OK para finalizar. Veja o resultado. Nessa aula vimos como utilizar a ferramenta de casca e inserimos uma parede em todo o contorno da nossa peça no valor de 2 milímetros. Fizemos ainda um corte e inserimos aqui raios nas extremidades desse corte. Até a próxima aula, onde daremos continuidade à criação dessa peça.